Boa noite. Já imaginou escolher seu último dia de vida? Será que temos esse direito? Eutanásia é uma palavra grega que significa boa morte. Pode parecer mórbido, mas esse tema ainda é cercado de discussões éticas e religiosas. E de lá da Europa, uma entrevista exclusiva com o anjo da morte, a assistente que prepara o último copo. A mulher que perdeu todos os movimentos do corpo, mas não a consciência, e quer aproveitar cada minuto. O pai que entrou com pedido na justiça para abreviar o sofrimento do filho. Até que ponto vale a pena viver? Eu sou contra a eutanásia. Se eu tivesse um parente que não tivesse mais jeito nenhum... Eu sou a favor de desligar. Eu não sei. Precisa ver na hora. Eu sou contra. É muito polêmico isso, né? Eu considero um crime. Não está prejudicando ninguém porque não pode. Totalmente contra. Se a própria pessoa quer... Aí sim. Quem deu a vida ao ser humano foi Deus, só quem pode retirar ele. Também não concordo, não. Acho que teria que ser espontâneo mesmo. Nós não chegamos a um denominador que resolva esse assunto. Tiraria o sofrimento dele e da família também. Não existe amenizar a dor desligando aparelhos. Todo ser humano tem direito à vida, então, por isso que é polêmico, né? Escolher a hora da própria morte. Deveria ser esse um direito de qualquer pessoa? E um médico que vê a situação desesperada de um paciente? Acabar com esse sofrimento é um crime ou um ato de compaixão? Alguém que pede para morrer no momento de dor extrema pode ser considerado um suicida? Se as respostas fossem fáceis, o mundo não estaria debatendo tanto a eutanásia. Se falar em tese já é difícil, imagine enfrentar um drama assim dentro de casa. Há 9 anos, Leide Moreira, advogada, produtora cultural, com 3 filhos e 2 netos, começou a perder a força no braço direito. O diagnóstico caiu como uma bomba: esclerose lateral amiotrófica. Em 1 ano, ela já não conseguia mexer um único músculo do corpo, nem mesmo os responsáveis pela respiração ou pela deglutição, a capacidade de engolir alimentos. Para se manter viva, ela precisa de cuidados 24 horas. A respiração é auxiliada com uma máquina. E a alimentação líquida é enviada por uma sonda diretamente ao estômago. Leide não consegue sequer piscar os olhos sem o auxílio de uma enfermeira. Tá tudo bem, você? A doença também é conhecida como síndrome do prisioneiro. Apesar de não se movimentar, a advogada vê e ouve tudo. Também sente calor e frio. A capacidade intelectual é totalmente preservada. Os movimentos muito sutis do globo ocular são a única forma de comunicação. É assim que ela indica letras para a cuidadora e com dificuldade consegue dizer o que pensa. Fomos até a casa de Leide para fazer a pergunta que motivou esse programa. Vale a pena continuar vivendo desse jeito? Qual seria a opinião dessa mulher sofrida e guerreira sobre a eutanásia? No caso de Leide, a família pode legalmente pedir que os médicos desliguem os aparelhos. Isso nem seria considerado eutanásia, apenas a interrupção de um meio artificial que a mantém viva. Um professor de bioética da USP nos ajuda a entender. A eutanásia é conceituada como sendo procedimentos ou atitudes que levam à extinção da vida, de uma maneira aguda e súbita. No método mais conhecido de eutanásia, o paciente recebe primeiramente um remédio para provocar sono. Quando já está dormindo, vem a segunda etapa. Um analgésico muito potente que atua no cérebro, causando a perda da consciência. Só aí, quando a pessoa já não vê, ouve ou sente nada, é que chega a etapa final. Pela veia, o médico injeta altas doses de substâncias como cloreto de potássio. Elas atuam diretamente sobre as células do miocárdio, o músculo cardíaco.
No início provocam uma arritmia, ou seja, fazem o coração bater descompassado. Num período que varia de 1 a 3 minutos, o coração para de bater. Com isso, o sangue oxigenado deixa de ser enviado ao cérebro. Em segundos, o paciente também para de respirar. É o fim da vida. Mesmo com tantas dificuldades, a ideia de desligar os aparelhos já passou pela cabeça de Leide? E a família? O que pensa sobre a questão? Ainda neste programa, Leide vai falar com a gente. – 416 quilômetros distante da advogada, vive o menino Jack. Aos 12 anos, ele não enxerga, não fala, não se movimenta, não interage, respira e se alimenta com aparelhos. Quando o menino tinha 3 anos de idade, o pai brigou para desligar os aparelhos. Você imagina uma dor de um pai, ver ele deitado na cama, sem poder falar, sem poder comer. Aí você olha para ele e você não tem condições de saber se ele está com dor de barriga, se ele está com dor tá com febre, se ele está com dor em algum lugar na parte do corpo. Você fica em desespero. Você, sabe, é muito forte essa dor aí. A mãe lutou e conseguiu manter Jack vivo. Em algum momento você pensou assim, olha, talvez seja melhor acabar com esse sofrimento? Não, eu sempre pensei assim. Falei assim, Deus ressuscitou Lázaro. Para ele isso aqui não é nada. Então, assim, eu creio, igual eu criei naquele tempo lá. E assim, tinha vezes assim que tinha uma médica que vinha falar comigo, né? Ia me dar uma notícia. Eu falei assim, doutora, por favor, não me leva mal não, mas vem falar comigo só quando tiver uma boa notícia. Então, assim, e o resultado tá aí, né? Ele é guerreiro. O casal se separou. Os dois não conversam mais. É difícil para você conviver com essa situação. Quando eu tô com ele, eu sinto Deus tão presente na minha vida. O menino sobrevive apesar da doença degenerativa, como vamos continuar a ver ainda hoje. Em países como Portugal e Holanda, a eutanásia é permitida, desde que o médico tenha autorização da família ou do próprio paciente. A prática também é autorizada em alguns estados norte-americanos. O documentário Como Morrer em Oregon mostra o drama de pacientes em estágio terminal. Uma delas é Cody Curtis, uma mãe de família de 54 anos, para quem os efeitos de um câncer do fígado vão se tornando cada vez mais insuportáveis. A barriga acumula água em grande quantidade, o que pressiona o estômago e o diafragma. Até respirar é difícil. Depois de muito sofrimento, ela se reúne com a médica e o marido. Ele sugere que a mulher tente aguentar mais alguns meses para passar o Natal com a família. You know, Jill really is set to come home for Christmas. Mas Cody responde decidida. Acho que já é o suficiente. Não aguento mais. Well, I think this is enough. Okay. I can't do anymore. That's okay. Okay. Tudo é gravado. O último corte de cabelo. Os últimos momentos com os filhos. O rapaz, que sempre aprendeu receitas com a mãe, faz o bolo de chocolate final. Make your tea, that's brilliant. E chega a segunda-feira, dia escolhido para a morte. Enquanto a assistente social do estado de Oregon prepara as drogas que vão provocar uma parada cardiorrespiratória, a família e os amigos se reúnem ao redor de Cody. Juntos, eles entoam a canção derradeira, You Are My Sunshine, traduzindo, Você é meu raio de sol.
You're my sunshine, my only sunshine. Os momentos seguintes alternam agradecimentos pelo fim de semana feliz, algumas risadas, choro. Em menos de 2 minutos, o sofrimento de Cody chega ao fim. Estamos nos arredores da capital argentina. Aqui encontramos Susana, uma jovem mulher que fez da luta da filha a sua causa. Ninguém abre a porta para ele, mas ele entra igualmente. Ele entra igualmente. O medo. Por quase 2 décadas, o medo de Susana foi perder Melina. Aqui pequena com o bispo Novak. Aos 3 anos de idade, a família notou os primeiros sinais do problema. Melina tinha má formação dos ossos, que não tinham força para crescer. Uma anomalia genética e progressiva. Foram várias cirurgias e próteses para ficar com a coluna ereta. Mesmo com dificuldades, Melina mantinha a independência. Ela foi professora de artesanato, de culinária, estudou teatro e também foi escritora. Textos descobertos pela mãe há poucos meses. Todos os medos se juntam em um, o maior, o temor a não ser amado. Recortes de sonhos, palavras sempre carregadas de afeto. No quarto estão algumas das centenas de mensagens deixadas pelos amigos que sofreram com a família a perda. Melina morreu em 2011, aos 19 anos, depois da descoberta de um tumor maligno nas costas. O corpo, em degradação constante por conta da anomalia genética, tinha pouco mais de 20 quilos nos últimos dias de vida. Com dores intensas que não eram aliviadas nem com morfina, Melina pediu aos médicos que acabassem com tanto sofrimento. Quando ela se deu conta que, por impedimentos éticos e também legais, a vontade dela não podia ser respeitada, ela pediu ajuda à mãe. Susana, num determinado momento, já no hospital, qual era a vontade da Melina? O que ela te pediu? Melina exigia que se permita um fato natural, inevitável e universal, como era a morte. Ela pediu para dormir, pediu para esperar a morte sedada. Necesito que me duerma. Pido que me duerma. Porque estoy viviendo un calvario. Num determinado momento, o sofrimento dela era insuportável. Nos conta Adriana, uma das enfermeiras que cuidou de Melina. Só que sedar a jovem constantemente, como num coma induzido, não era permitido, já que Melina estava lúcida, em perfeito estado mental, explica a mãe. Por sua lucidez mental. Susana ouviu então mais um pedido da filha. Melina pediu que a mãe ajudasse a mobilizar as pessoas para mudar a legislação. Sugeriu que chamasse os jornalistas para a porta do hospital. Para os repórteres, a menina contou sua história e, em poucos dias, o pedido de Melina estampava jornais e revistas de todo o mundo. O senador Cavandic explica que durante anos os casos eram decididos como no Brasil, na justiça. Acabar com as batalhas judiciais é o que tínhamos que superar, ele diz. Melina não teve tempo de ver a lei da morte digna ser aprovada, mas a gravação com o testemunho dela foi ouvido por deputados e senadores antes da votação. Les estoy hablando al Congreso, a la Comisión de Salud, si hay dignidad para vivir. Yo quiero mi dignidad para morir. Estava realizada. Senti que ela estava realizada, diz o irmão, e nós também ficamos mais tranquilos, porque hoje vemos que tudo que ela passou não foi em vão. Ela nos fez prometer que nós iríamos ajudar a realizar o que ela queria, dar tratamento digno às pessoas que sofrem de doenças terminais, diz a irmã. Esta era a Melina, de Susana. Essa era a Melina, filósofa, gênia, sábia. Um ángel. De um lado, a vontade de viver, de outro, a necessidade de ajuda permanente para ficar vivo.
Até que ponto o sofrimento vale a pena?